Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Se você conhece esse canal há um bom tempo, você sabe do meu ódio mortal por este livro, mas eu resolvi deixar esse meu ódio mortal de lado esse mês e para eu poder reler este livro pensando nessa questão toda da literatura produzida nesse período da ditadura militar. Tem uma moça aqui na UFSCar que trabalha justamente essa questão dentro deste livro. Eu não consegui falar com ela nesse meio tempo, mas caso um dia eu consiga outras informações que possam de certo modo complementar esse vídeo, qualquer coisa eu volto aqui, faço alguns adendos e enfim. Mas eu espero que eu não precise fazer isso, porque afinal de contas já me foi suficiente reler este livro uma vez e toda vez que eu releio ele eu tenho mais certeza de como ele é um livro ruim e como ele é um livro que me desagrada. Mas há quem goste, né? Fazer o quê? Enfim, esse daqui é um livro escrito, publicado em 1969. Ele é o sexto romance da Clarice, ele fica entre dois grandes romances da Clarice, que são lá o A Paixão Segundo Dia H e o Água Viva, então ele está numa posição também que não é muito privilegiada, digamos, né? Porque ele é um romance bem fraco, sobretudo quando você pensa nesses dois romances que o circundam. E ele então, eu resolvi ler este livro esse mês para tentar pensar ele nessa questão toda da literatura que, de certo modo, elabora esteticamente essa questão da ditadura. E uma das questões que vão ficar mais latentes aqui neste livro, se você vier no livro procurando referências explícitas ao período ditatorial, você vai encontrar no máximo dois momentos em que há algo no ar ali que parece que faz uma alusão à questão política e só. O que me interessa aqui é tentar entender como que a Clarice faz para, não dizendo explicitamente, elaborar de maneira estética essa realidade ditatorial. E uma das principais coisas que ela faz aqui é uma série de brincadeiras, sobretudo com a questão da censura. Lembra lá que em 68 promulgou-se o AI-5, então a censura era uma coisa que já estava, digamos, liberada. E talvez os dois grandes nomes da censura desse período tenham sido lá o Armando Falcão e o Alfredo Buzaide, eu não lembro como se pronuncia o sobrenome daquele cara, mas eles dois foram assim, os censores dentre os censores. Eles é que metiam a caneta em tudo que era obra e falava que não ia e vetava tudo mesmo e pronto. Mas enfim. Só que uma coisa que a gente sempre esquece sobre a censura é que ela atuava em duas frentes. Ela vetava, esses censores eles vetavam não apenas obras que de certo modo atentassem contra o sistema e contra o Estado, aquelas obras mais subversivas como por exemplo sei lá, o Quarup e esses livros que de certo modo mostravam uma realidade mais crua, mas a censura ela também vetava aquelas obras que atentavam contra a moral e contra os bons costumes. E talvez o caso em que isso fique mais explícito seja o caso lá da Cassandra Rios e toda aquela ideia da literatura pornográfica ou literatura erótica. Eu vou deixar lá embaixo dois links, um para aquele site, para o site da Folha. Enfim, tem algumas coisas pelo menos que prestam aí nesse jornal. E outro para um site cujo nome eu não me lembro agora, mas é um site desses famosinhos aí. E esses dois links eles vão trazer matérias sobre essa questão da censura e especificamente sobre essa questão da censura tentando manter o status de uma moral e de bons costumes para a sociedade brasileira. Então eu recomendo que você, ou antes ou depois desse vídeo, vá lá e dê uma olhadinha nessas duas reportagens. Então veja que a grande questão para Clarice aqui não era falar dessa realidade explícita. Nunca foi, digamos, né? Mesmo quando ela tenta fazer isso lá na Hora da Estrela, ela faz isso de uma maneira extremamente
irônica. Eu falei disso, se não me engano, no meu vídeo sobre a literatura marginal, né, de como que a Clarice vai e faz uma brincadeira com essa questão do romance social. Mas enfim, só que pensando então nessa outra vertente da censura, que é essa censura contra aquilo que atentasse à moral e aos bons costumes, esse tipo de coisa, me parece que é no mínimo ousado publicar um livro que tem como subtítulo, ou como título, enfim, o livro dos prazeres. E mais do que isso, publicar um livro que fale da história de uma mulher que busca, em busca de sua liberdade. E que fale da história dessa mulher que só encontra a sua liberdade sob algumas condições extremamente específicas que eu vou falar mais pra frente nesse vídeo. E tudo isso em um período de censura e tudo isso em um período ditatorial. Uma censura que atuava não só sobre aquelas obras que eram mais panfletárias, mas também sobre tudo aquilo que atentasse contra os bons costumes e a família tradicional e esse tipo de coisa. Um livro que exigiu uma liberdade maior do que aquela que a própria Clarice estava disposta a lidar segundo a nota explicativa que ela coloca aqui logo no início deste livro. Mas enfim, então me parece muito curioso o título deste livro, sobretudo quando a gente pensa nesse contexto todo que ela estava vivendo, e me parece muito curiosa também essa nota explicativa em que ela diz o seguinte: este livro se pediu uma liberdade maior que tive medo de dar. Ele está muito acima de mim. Humildemente tentei escrevê-lo. Eu sou mais forte do que eu. E daí tem várias coisinhas muito interessantes, essa questão do medo e essa liberdade que esse livro exigia dela, mas eu não vou comentar só essa nota, e porque tem uma coisa nestes paratextos aqui que me chama mais atenção ainda do que a nota, que são as epígrafes. E dentre essas epígrafes, o livro ele tem 3 epígrafes, e dentre essas epígrafes está um versículo do capítulo 4 do Apocalipse. E é muito curioso porque o Apocalipse ele é aquele tempo que é o tempo da punição, mas ele também é o tempo que é o tempo da libertação. Basta que a gente pense que os perseguidos, dos perseguidos, será o reino dos céus, né? Como disse lá o nosso bom e velho amigo Jesus, lá no capítulo 5 do livro de Mateus, no versículo 10, ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, me parece que é muito... Aqui a gente já tem alguns dados que são muito curiosos. Quando a Clarice coloca essa epígrafe que dá notícia de um tempo de libertação, já há algo aqui que faz com que este livro, de certo modo, ofereça alguma resistência a esse tempo presente. Porque, claro, o Apocalipse nunca acontece no presente. O Apocalipse está fadado a acontecer em um futuro cada vez mais distante, em um futuro que se repete e que se posterga cada vez mais. Então veja que me parece muito curioso só essa questão da epígrafe que a Clarice escolhe para poder colocar aqui neste seu livro. Mas enfim, do que é que fala este livro? E é claro, eu poderia falar deste livro sobre várias perspectivas. Eu poderia falar da questão da metaficção. Eu poderia falar da questão da literatura feminina, da literatura feminista. Eu poderia falar da questão filosófica, que é bem palpável aqui nesse texto. Mas eu resolvi deixar tudo isso de lado. Mas nessa questão da ditadura, ela acaba, ou melhor dizendo, da censura, ela acaba se saindo melhor até do que a encomenda. Enfim, do que é que fala este livro? Ele vai falar basicamente do relacionamento entre dois professores. O Ulisses, que é um professor universitário, e a Lori, que é uma professora de escola primária. E mais do que falar do relacionamento entre esses dois professores, o livro ele vai falar do processo de aprendizagem vivenciado por essa personagem, que, guiada pelo Ulisses, acaba caminhando rumo à própria liberdade. E ela só alcança essa liberdade por meio do sexo.
Então, neste livro aqui, Clarice vai falar de sexo, veja só você. Ainda que da maneira toda, enfim, jeitosa que ela tinha para falar das coisas, mas ainda assim o sexo é uma coisa que vai aparecer aqui neste texto. Esse sujeito, esse professor, ele é um professor de filosofia e ele é um sujeito que em determinado momento aqui a gente fica sabendo até que ele é socialista, então veja que essa mulher poderia ser presa por estar, é, enfim, envolvida com essas pessoas aí dessa laia dos socialistas e dos comunistas e etc. E ele em vários momentos ele reconhece o perigo de se tentar uma relação como a deles. Mas ainda assim ele sempre prossegue com essa relação. Uma relação como a deles no sentido de que eles falam abertamente de sexo mesmo não sendo casados. Então, e veja que isso já é algo que atenta contra a moral, isso já é algo que atenta contra esse peso do tradicionalismo que nos era incutido nesse momento ditatorial. Então, desde o início, a Lore ela já se mostra como uma mulher consciente do seu próprio corpo e consciente da possibilidade de usar o seu próprio corpo para poder conquistar aquilo que ela quer. Então, desde o início, ela já é uma mulher que sabe de como dos rituais de sedução, digamos. Ela sabe que se ela colocar um determinado perfume, que se ela colocar um determinado vestido mais justo, as chances dela conseguir atrair as atenções masculinas são maiores do que se ela colocar outro perfume ou outro tipo de roupa. Há vários momentos aqui em que as pessoas olham para ela na rua como se ela fosse uma prostituta e esse tipo de coisa. Então veja que a Clarice ela não vai e ela fala, olha só o tempo que nós estamos vivendo. Não, ela faz isso na própria construção dessa personagem que vai tentando a todo momento se contrapor a todo esse sistema que oprime o sexo feminino, porque afinal de contas, só porque ela está muito maquiada, pensam que ela é prostituta, só porque ela está com um vestido muito justo, pensam não sei o que, enfim. Então, nem parece que esse livro foi escrito em 1969, na verdade. Mas enfim. E mais do que isso, a Lore, ela não é uma pessoa boba. Ela já teve 5 amantes, ela tem consciência do próprio corpo, ela tem consciência da própria sexualidade, e apesar de tudo isso, ela não é casada, ela não tem filhos e ela não quer se casar e nem quer ter filhos, pelo menos isso ao longo de todo o romance aqui. No final, existe uma reviravolta ali, que eu não vou contar como é que acontece, você vai ter que ler o livro, evidentemente, para poder saber como é que, enfim, como é que se termina essa relação entre os dois. Você vai ter que, para saber se deu certo, se não deu, se eles ficaram juntos, se eles não ficaram, se eles transaram, se eles não transaram, enfim. Ou seja, essa personagem ela vai romper com todos aqueles padrões que eram estabelecidos pelo código moral da época, sobretudo para o sexo feminino, porque à medida em que o romance avança, a gente vai percebendo o quão opressora é aquela sociedade quando a gente pensa na mulher inserida nesse contexto, nesse meio. Então, o ambiente familiar é um ambiente totalmente opressor, tanto que essa personagem ela tem que se mudar de cidade porque ela não quer se casar, e a cidade inteira faz pressão e a família faz pressão para que ela se case, então ela muda da cidade do interior para o Rio de Janeiro. Esse ambiente familiar, então, é um ambiente extremamente opressor. O ambiente de trabalho é um ambiente extremamente opressor, porque ela vai em um determinado jantar, em um momento aqui do romance, e daí as pessoas ficam olhando para ela porque ela está sozinha, porque ela está com uma maquiagem X ou Y, enfim. Então veja que é muito curioso a gente observar como que a Clarice vai mostrando essas várias opressões de maneira extremamente discreta. Ela não joga isso na sua cara, ela não esfrega isso na sua cara. Ela vai mostrando como quem não quer nada, ali bem na miúda, digamos assim. E mais do que isso, ela mostra essa personagem envolta por uma aura de silêncio que é um silêncio extremamente opressivo. E talvez essa seja a grande questão aqui. Porque em tempos de censura, falar de um silêncio
que é um silêncio que nos é imposto e que é um silêncio que nos paralisa, que é um silêncio que tira a nossa ação enquanto sujeito, enquanto não só enquanto sujeito, mas enquanto cidadão, me parece que é algo que não está totalmente isento de uma parcialidade ali. Então, quando a gente ouve falar que a Clarice, oh meu Deus, a Clarice era uma alienada. Pois é, ela só não era panfletária, mas a seu modo ela conseguiu tocar nesse assunto, mesmo que não de maneira tão direta quanto várias das pessoas que estavam produzindo nessa mesma época. Só que, quando eu fui fazer aquele meu vídeo sobre a literatura desse período pós-ditatorial, eu comentei um pouquinho com vocês que a forma e o conteúdo são duas coisas que, de certo modo, andam juntas na construção literária. E daí, quando você pega este livro aqui, talvez ele seja muito mais conhecido pela sua estrutura do que pela sua história. E daí, tanto que agora eu vou abandonar a história para lá e vou falar da questão da estrutura deste livro. Só que antes de eu entrar na estrutura desse livro, eu vou ter que recorrer aqui a um filósofo chamado Deleuze. O Deleuze ele tem um livro chamado Rhizome, que em português ficou Rizoma. E neste livro ele vai falar basicamente, e aqui eu vou simplificar bastante as coisas, porque para não entrar numa discussão muito aprofundada, caso você se interesse por esse tema, você pode ir procurar o livro por conta própria, e enfim. Mas nesse livro, o Deleuze ele diz que existem basicamente dois tipos de romances. Existem os romances arborescentes e existem os romances rizomáticos. E o Deleuze ele tira esses dois termos lá da biologia, do campo da biologia. Para o Deleuze, os romances arborescentes são aqueles romances que, de certo modo, obedecem a um único núcleo. Então, os romances arborescentes são aqueles tipos de romance que se aproximam mais daquela questão da literatura clássica. Então, é o romance clássico, como a gente conhece. É o Madame Bovary, é o Moby Dick, é os Demônios do Dostoiévski, sei lá eu, que outro romanção que a gente conhece aqui. Não sei, é o Iracema do José de Alencar. Então são todos esses romances que, de certo modo, têm uma estrutura fixa e, mais do que isso, são romances que, de certo modo, tentam mimetizar a realidade. São romances que, de certo modo, se ancoram na realidade. Então, esses romances, eles são chamados de arborescentes porque, a exemplo das árvores, eles têm um único tronco e eles obedecem esse único tronco, e esse único tronco é lá a realidade, é o mundo fora do texto literário. Por outro lado, você tem os romances arborescentes, que são o contrário de tudo isso. Os romances arborescentes, eles se ligam mais a uma ideia de modernidade, sobretudo porque eles são marcados por uma desarticulação da estrutura literária, da desarticulação da estrutura narrativa. Então você não tem mais aquele texto uno, aquele texto íntegro. Você tem um texto que ele é fragmentado, um tempo que é fragmentado, um narrador que é fragmentado, personagens que vão se modificando à medida, se modificando assim por conta da estrutura do romance, à medida em que a narrativa avança. Então os romances rizomáticos são aqueles que, de certo modo, se espalham para todos os lados dentro aqui da estrutura, da estrutura narrativa. Eu ia falar diegética. Mas, enfim, da estrutura narrativa, que é a mesma coisa. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, ao contrário dos romances arborescentes, que são os romances que se mantêm tradicionais, os romances rizomáticos, eles não se fixam a uma coisa. Os romances rizomáticos são aqueles que, de certo modo, rompem com o tradicional, rompem com o esperado. E aí, quando a gente pensa na obra da Clarice, a gente pode dividir a obra da Clarice de várias maneiras, mas ela tem basicamente 3 romances que são romances mais tradicionais, ainda que à medida lá que a gente pensa na obra da Clarice, que são lá O Lustre, A Cidade Sitiada e A Maçã no Escuro, e você tem esses outros romances que são romances que são mais fragmentados, que são romances que são mais
rizomáticos. E dentre esses romances está aqui Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. E por que eu estou falando isso? Porque eu acabei de dizer para vocês que a forma e o conteúdo são duas coisas muito importantes. E daí a gente pensa em um contexto social que exigia que você se ancorasse na tradição, que você, de certo modo, dialogasse apenas com aquilo que já era esperado. E daí o que faz a Clarice? Ela vai e rompe com isso. Ela vai e faz um romance que não tem um centro irradiador do povo. Isso é uma coisa muito importante nessa divisão que o Deleuze faz e que eu estava quase me esquecendo. A questão do poder. O romance arborescente ele tem um único centro de irradiação do poder. Então o centro de irradiação do poder dos demônios é o Nicolai, lá, que é quem arquiteta tudo. O centro de irradiação do poder, quando a gente pensa no Madame Bovary, é lá a figura da própria Emma. Quando você pensa na questão, sei lá, deixa eu pensar em outro romance aqui. Deixa eu olhar aqui. Quando você pensa no Guerra e Paz, você tem toda aquela questão da figura do imperador, que é quem vai lá e comanda esse tipo de coisa, e que todo mundo é apaixonado por ele. Então veja que existe sempre um centro de poder que é muito importante para esses romances arborescentes e que some nos romances que são rizomáticos. Então veja, o que a Clarice faz é tratar desse tema, né, tratar do tema não, mas produzir um livro nesse contexto e daí ela se descola desse centro de poder. Ela vai e corrompe, ela vai e desestabiliza esse centro de poder. Porque apesar da aprendizagem aqui ser aparentemente guiada pelo Ulisses, basta que a gente pense que Lore vem de Lorelai, que são lá aquelas sereias da tradição germânica, que eram quem enfeitiçavam os homens e puxavam eles para dentro do mar. E o Ulisses tem uma passagem lá da Odisseia, em que ele acaba ali quase sendo enganado pelas sereias, né? Então veja que é muito curioso como o papel desses dois personagens vai se invertendo à medida em que o livro avança. Então veja que não há poderes irradiando de um único lugar, porque todas as pessoas têm direito ao poder. E é essa a grande questão aqui deste livro da Clarice. Mas enfim, outra coisa muito interessante e muito conhecida sobre este livro é que ele vai começar com uma vírgula e ele vai terminar com 2 pontos. Ele começa com uma vírgula porque ele mostra ali algo que não é o começo, é algo que já estava em curso quando o leitor abre o livro, ele entra ali e praticamente invade a intimidade desses personagens. E essa é outra coisa muito importante quando a gente pensa em um contexto em que por nada a pessoa abria sua porta sem a sua autorização, pegava você, queimava seus livros e te levava preso. E o livro ele termina quando um personagem está falando e daí tem 2 pontos. Quando o personagem vai concluir a fala, ele não conclui, ele é silenciado, mesmo que pela própria autora. Então veja que isso também é algo muito importante quando a gente pensa em todo esse contexto. Aí os 5 primeiros parágrafos deste livro são parágrafos que não têm pontos finais. Ele só tem vírgulas. Os 5 primeiros parágrafos deste texto aqui, eles são um fluxo contínuo de ações e de pensamentos dessa personagem. O que, de certo modo, reflete esse ritmo desenfreado, esse ritmo alucinado da vida social e política daquela época, que era marcada por essa questão, por essa truculência, por essa incerteza. Então essa personagem aqui, quando ela abre o livro nessa sequência louca de fatos, de certo modo essa confusão, esse turbilhão de eventos que vão acontecendo aqui, acaba mimetizando todo aquele turbilhão de eventos e de fatos e de ações que aconteciam naquele momento, naquele período muito específico da nossa história, da nossa trágica história, né? Então veja que nós temos essa questão da pontuação que é muito importante,
nós temos a questão do título, a questão das epígrafes, alguns pontos que são muito importantes dentro aqui do próprio livro, mas quando a gente pensa lá no nascimento do romance, tem um estudioso chamado Lukács, e ele diz, é o Lukács quem diz isso? Acho que é. Se eu estiver errado, me corrijo lá embaixo. Mas ele diz que o romance é a epopeia burguesa. E daí o que a Clarice faz aqui? Ela escreve um romance, só que ela escreve esse romance de modo fragmentado. Ou seja, ela escreve um romance sobre personagens burgueses e ela vai lá e desconstrói, ela desestrutura, ela desestabiliza essa burguesia. E ao fazer isso, ela desestabiliza todo esse código que regia essa burguesia, que era o código da moral e dos bons costumes. Então você percebe como a Clarice era muito muito danada quando ela vai e faz isso aparentemente assim ao acaso. Pode não ter sido a intenção dela, mas a intenção dela é que se lasque, porque o livro permite esse tipo de leitura. Então veja que a Clarice ela vai e constrói um livro, ela constrói o livro num gênero que é o gênero próprio da burguesia, tratando de valores burgueses com personagens burgueses, só que o que ela faz? Ela vai lá e desestrutura tudo. Ela vai lá e destrói a estrutura familiar, ela vai lá e destrói o amor enquanto uma instituição social, ela vai lá e destrói a família enquanto uma instituição social, e ela vai lá e destrói o casamento enquanto uma instituição social. Então, ela diz na entrelinha, mas ainda assim ela não deixa de dizer. Basta que a gente veja o que, por exemplo, está dito aqui na página 61 dessa minha edição, quando o Ulisses diz que o melhor modo de despistar é dizer a verdade. Então veja, ela está mostrando a realidade aqui, mas ela faz isso de tal forma que possa passar despercebida. Tão despercebida que as próprias patrulhas ideológicas da esquerda começaram a acusar a Clarice de ser uma pessoa totalmente alienada. Tanto que se você for buscar aqui no livro momentos em que você tenha referências diretas a essa questão do contexto social, você só vai encontrar em dois pontos. Um é na página 120, quando ela diz o seguinte: todos lutavam pela liberdade, assim via pelos jornais e alegrava-se de que enfim não suportasse mais as injustiças. Veja, ela não fala da ditadura aqui, mas ela fala de luta. Ela fala de luta que está passando ali pelos jornais e que de certo modo escapa dessa censura toda que estava acontecendo aqui. Enfim, então esse é um primeiro momento em que ela fala dessa questão aí de uma maneira um pouco mais direta. E também tem, logo no fim do livro aqui na página 156, é dito o seguinte: ela e o Ulisses estão ali conversando e daí ela pergunta para ele: qual é o meu valor social, Ulisses? O atual, quero dizer, perceba a palavra atual é muito importante aqui. O de uma mulher desintegrada na sociedade brasileira de hoje e na burguesia de classe média. Aí ela pergunta: você acha que eu estou ofendendo a minha estrutura social com a minha enorme liberdade? Aí ele responde: claro que sim, felizmente. Porque você acaba de sair da prisão como ser livre e ninguém perdoa. O sexo e o amor não te são proibidos. Você enfim aprendeu a existir. E isso provoca o desencadeamento de muitas outras liberdades, o que é um risco para a tua sociedade. Então veja, quando a Clarice vai e publica este livro, em 69, como quem não quer nada, ela pode até não ter tido a intenção de falar tudo isso, mas está aqui. E eu nem falei de todas as vezes em que isso acontece de uma maneira ou de outra. O silêncio opressor é uma coisa muito importante aqui. E eu acho que é muito interessante você pensar nisso quando você for lá e for pensar na questão do período em que ela escreveu este livro. Mas, enfim, o que fica neste livro é: faça como eu, deixe de lado o seu ódio e dê uma chance a este livro aqui, porque vale muito a pena
sobretudo quando a gente for pensando nessa questão do contexto histórico em que ele foi escrito, porque assim a gente tem uma outra visão, não só sobre este livro, mas sobre a própria obra da Clarice como um todo, certo? É isso, então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.